A pessoa aqui me pede recomendações para quem já tem facilidade de meditar 1 hora e quer aumentar esse tempo. Bom, antes de qualquer coisa, você precisa ter certeza de que esse aumento de tempo ele cabe na sua rotina. Ou seja, você quer meditar mais do que 1 hora por dia? Imagino, mas não tenho certeza, talvez você não tenha certeza, de que esse tempo maior ele realmente cabe na sua rotina. Então, a primeira recomendação que eu posso passar é verifique se esse tempo maior ele realmente vai caber no seu dia. Digo isso pelo seguinte, porque o que a gente está falando aqui é de sair de uma rotina X e estabelecer uma rotina Y, ou seja, é importante ter certeza de que essa rotina Y vai caber no seu dia e que ela realmente vai se tornar uma rotina, ou seja, você vai poder mantê-la tão facilmente quanto você mantinha a sua rotina de meditação por 1 hora todos os dias. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é crescer aos poucos. Se você quer, por exemplo, passar de uma meditação de 1 hora diária para uma meditação de 2 horas diárias, você não deve passar subitamente de 1 hora para 2 horas, dobrar o tempo. Você deve habituar-se aos poucos a um tempo maior, progressivamente maior, que vai levá-lo a uma prática rotineira de 2 horas diárias. Então, você pode, por exemplo, a cada semana acrescentar 10 minutos ou 15 minutos. Fique 7 dias meditando 1 hora e 15 minutos, na outra semana 1 hora e 30 minutos, na outra semana 1 hora e 45 minutos, até chegar às 2 horas desejadas. Então, cresça aos poucos, porque um crescimento súbito de grande dimensão, e nesse caso é um aumento muito grande, porque você vai estar dobrando o tempo da sua meditação, pode trazer dificuldades que vão desanimá-lo na sua prática. Então, cresça aos poucos, com consciência do tempo que está sendo aumentado, permaneça pelo menos 7 dias naquele novo tempo, acrescido ali 10 ou 15 minutos, e aí só depois disso você pensa em aumentar e assim por diante até chegar nas 2 horas diárias que você busca. Uma terceira recomendação que eu posso passar, que não vai determinar essa mudança, mas é importante que você observe em que medida o aumento do tempo realmente está fazendo diferença na sua prática. Então, numa primeira semana em que você passa de 1 hora para 1 hora e 10 ou 1 hora e 15, por exemplo, observa o que mudou. Veja se algo mudou. Mais importante do que a mudança na quantidade é você se manter lúcido em relação à mudança na qualidade da sua meditação. Então, se esse aumento não está proporcionando nenhuma mudança qualitativa, não faz muito sentido modificar isso. Pode ser, talvez, uma busca não muito apropriada neste momento. Então, vá observando em que medida esse aumento de tempo intensifica a vivência do silêncio, se é que intensifica. Mantenha-se lúcido em relação a essa transformação, não apenas quantitativa, mas também qualitativa. Impressão minha ou a moda do yoga está acabando? É uma pergunta muito esquisita, né? Para ser bastante direto, se é yoga, não há espaço para modismo. E se tem modismo, não é yoga. O yoga nunca foi uma moda. Ele foi transformado em uma moda pelas mãos dos modernos, pelas mãos das pessoas que transformaram o yoga numa ginástica, num sistema de bem-estar, numa trend, num assunto viral, num assunto de interesse popular. Então, quem
popularizou o yoga é que o transformou numa moda. Quem popularizou o yoga fez isso mediante a adaptação, a transformação, enfim, a modificação de vários elementos importantes do yoga. Seja colocando o yoga como um meio de bem-estar ou ginástica, como eu disse, seja colocando o yoga como um sistema de autoajuda, um sistema de autoconhecimento, um sistema para desenvolver autoestima. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, eu só estou dizendo que essas coisas têm uma dimensão de moda muito importante. Tem uma dimensão popular muito importante. Só que isso tem acontecido, isso ao longo dos últimos 100 anos, tem acontecido em detrimento de uma série de elementos importantes do yoga. Houve um esvaziamento de elementos tradicionais do yoga, houve uma marginalização da tradição do yoga, para que viesse à tona um yoga, entre aspas, que atendesse às demandas modernas, às demandas do homem moderno. E o homem moderno normalmente não está preocupado em se conhecer, em se libertar, em buscar a transcendência, em buscar a Deus. O homem moderno está preocupado em resultado, em eficiência, em utilidade. Está preocupado em curar suas doenças físicas, mentais e emocionais. Está preocupado em ter uma performance melhor em todos os aspectos da vida. E a gente sabe que muitas técnicas que vêm do Tantra, né, que vêm do Hatha Yoga, puderam ser adaptadas para atender essas finalidades. Esse foi o modismo, ou melhor, esse é o modismo que tem permeado o yoga há praticamente 100 anos. Esse modismo, eu não vejo esse modismo terminando. Para você ter uma ideia, em 2022, o mercado relacionado ao yoga, ou pelo menos ao que se entende por yoga, movimentou 13 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Isso só nos Estados Unidos, né? Não sei quais são os números aqui no Brasil, nem em outros países, mas dá para ter uma noção de que a coisa ainda está em plena efervescência. E é claro que isso vai se renovando. Às vezes pode reduzir o interesse que as pessoas têm em certos métodos inspirados no yoga. Por exemplo, hoje em dia praticamente não se fala mais em Swastika Yoga, que foi um método criado pelo professor De Rose, que fez muito sucesso nos anos 80, anos 90. Hoje em dia praticamente não se fala mais de Swastika Yoga. Mesma coisa o método Iyengar, que já foi muito mais popular, hoje em dia talvez não seja tão popular como foi antes. Mas as modas se renovam, os nomes se renovam, os estilos se renovam, os métodos se renovam, os produtos se renovam. E isso vale também para as coisas do Oriente, né, para os métodos orientais que vêm para o Ocidente, inclusive aqueles relacionados direta ou indiretamente ao yoga. Então isso continua se renovando, né? Hoje em dia se fala muito em terapia de chakras, terapia Kundalini, massagem tântrica ainda se fala muito, né? Isso são aspectos do yoga que vêm se renovando e que vão assumindo nomes diferentes para atender demandas comerciais que vão surgindo por causa de redes sociais, por causa de mídia de modo geral, por causa de uma cultura que ainda não entendeu o yoga. Essa é a verdade. Sou budista e já medito. Posso fazer yoga só para aprender as técnicas? Bom, se você já medita, você já faz yoga. Então,
eu diria que não é necessário você fazer mais nada para você poder fazer yoga. Você já está fazendo yoga quando você se senta para meditar. Mas se você refere ao aprendizado de técnicas como, por exemplo, asanas e pranayamas, ou seja, técnicas posturais, técnicas respiratórias, é claro que você pode sim fazer aulas desse tipo de yoga ou tomar aulas comigo de repente, né? Também posso auxiliá-lo nesse sentido, como forma de você intensificar a sua prática de yoga. Como eu disse, você já faz yoga, você já é um yogi, de alguma forma. Se você já medita, você já é um yogi. Ao fazer técnicas como asanas e pranayamas, o que você vai conseguir vai ser aprofundar a sua prática de meditação, aprofundar a sua prática de yoga. Porque técnicas como asanas e pranayamas têm essa propriedade, têm esse objetivo. Elas efetivamente vão ajudar você a desenvolver o corpo, a respiração, a consciência em relação a essas coisas todas. Vão ajudar, inclusive, você a entender melhor como a sua mente funciona. E isso tudo vai melhorar muito a sua prática de meditação. Seja bem-vindo.